Então, E é bom você ter são falado vários. das crianças também aí. Como que a criança lida nessa fase de separação dos pais? Porque é difícil para a criança, a gente sabe, porque ela ama os dois. E é muito complicado quando há essa ruptura, onde ela tem que começar a entender que ela vai ter dois lares, né? O papai e a mamãe vão continuar sendo os mesmos, só que ela vai ter dois lares. Como é que lida com isso, né? Olha, eu adoro trabalhar com criança, né? Crianças são incríveis. Eu acho que, assim, a gente, enquanto profissional do direito, a gente tem que, né, que trabalha nessa área de família e sucessões, a gente tem que colocar a criança como enfoque, né? Porque a criança tá no meio de tudo isso. Então, ela pode acabar absorvendo muita coisa ali desse processo de divórcio que os pais estão passando, Sim. né? E os pais, eles têm uma responsabilidade de proteger a criança disso. Lembrando que proteger não é omitir, né? Você não pode só vamos fingir que nada tá acontecendo aqui, né? Pra não afetar a criança. Eu acho que sim, tem que ser comunicado. A criança, ela tem capacidade, sim, de receber essa informação. Claro, tem toda a questão de maturidade, de idade, E desenvolvimento, a não é que criança se nem um adapta adulto. muito bem. Sim, se adapta bem. Ela tem condições de receber essa informação. Eu acho que é até mais justo com a criança ela Sim. saber. E você dá uma previsibilidade pra ela, porque ela precisa de segurança, né? Ela precisa de segurança, ela precisa saber que ela não tá perdendo ali nem o pai, nem a mãe dela, enfim, os pais E ou a as criança mães. trabalha super bem quando ela sabe o próximo passo. Sim, mas é você falar, olha, a mamãe e papai, né, ou as mamães, os papais, a gente tá se separando, tá? E como que vai funcionar a partir de agora? Você vai passar tanto tempo com a mamãe, tanto tempo com o papai, esse dia vai ser comigo, esse dia vai ser com o outro, né? Como que vai... Você tem que mostrar essa estrutura pra criança, porque os dois adultos são adultos, né? Eles têm que pensar como que vai ser depois, como vai ser essa estrutura. E aí comunicar isso para a criança, para que não gere ansiedade, para que não gere aí um estresse emocional, dentre tantos outros fatores emocionais Não que usar a podem criança não como usar a criança como moeda de troca, e nem como nem vingança. como vingança, Isso é exatamente. muito Não importante. pode. Até porque eu digo que as mães que são mais que têm mais cuidado nessa escuta ativa da criança, de avaliar tudo isso, ela procura incluir o pai dentro dessa separação que a criança também está passando, porque é um luto para os pais, né? Mas também é um luto para a criança, Sim. né? Então, se a mãe e o pai conseguirem trazer a criança não para dentro do problema, porque esse é um erro muito grave, porque tenta usar a criança, né, para eu quero, fala que você gosta mais da mamãe, ou fala que você gosta mais do papai, sabe essas coisas? Ou eu te compro com algum presente, então você fica mais com o papai, isso é totalmente errado. E aí, às vezes, as mulheres reclamam, poxa, mas o pai não participa. É a pergunta que eu sempre faço. Mas, mãe, você está dando abertura para que esse pai participe? Você está mostrando o dia a dia dessa criança para que esse pai também possa ver? Ele sabe o dia a dia de uma criança enquanto vocês estavam casados. Mas aí, depois, de repente, da separação, a criança ela se rebela, mas numa forma de pedir socorro. Tipo, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Alguém senta para me explicar, né? E o pai precisa participar disso. E a mãe, eu entendo que a mãe tem que dar essa participação para que o pai possa entender, porque aí essa responsabilidade do pai vai ficar muito mais aflorada. Ele vai falar, poxa, eu preciso cuidar dessa situação também. Então, ele vai participar mais ativamente dessa convivência com a criança também. Eu acho que a participação, ela tem que ter uma cooperação dos dois lados ali, né? Exatamente. E tem que ter um compromisso de não ter conflito, né? Claro, tô falando aqui de Sim. um ideal, né? E não adianta aquela desculpa, porque eu trabalho, eu não posso pegar na escola. A mãe também Sim, trabalha. tem que ter uma divisão ali, Exatamente. tem que ter uma dinâmica, um envolvimento ali entre eles de uma cooperação realmente, de comprometimento, né? Mas claro, a gente também sabe que existem aqueles casos em que mesmo a mãe dando a possibilidade para aquele genitor participar, ele não participa. Exato. Às vezes tem aqueles que nem mesmo quando estavam morando juntos, estavam dentro de casa, eles também não têm essa participação, né? Eles não têm o clique da responsabilidade parental de realmente ali, o que que é uma paternidade, o que que eu sou para aquela criança, quais são as minhas responsabilidades enquanto pai, o que que é o melhor interesse do meu filho, que a gente fala muito, né, na nossa área, o melhor interesse da criança. Qual que é o melhor interesse para aquela criança? E essa ausência é triste, porque a criança ela vai sentindo até um certo ponto. Depois, quem se faz muito ausente, deixa de fazer falta, né? E aí a criança passa a viver um outro luto agora do pai. Né, dessa ausência. Que não adianta só pagar a pensão, que a gente fala, né? Não, gente, não adianta. Tem que ser
A pensão é uma obrigação. É uma das, É, né? uma das Uma das. obrigações, Então, existem outras, né? Você precisa ser uma pessoa responsável, você precisa estar participando ativamente ali da educação, das decisões de saúde, todas as decisões que envolvem a vida da escola, criança, né, de na educação, né? E não dá para tudo isso ser delegado para a mãe. Por isso que muito se fala hoje sobre a sobrecarga materna, né? Dessas funções. Então, é interessante a gente estar falando disso, porque talvez leve esse olhar, né, para alguns genitores que estejam nessa situação e falam, opa, realmente, eu tô nessa posição, cara, mas vou participar mais ativamente pelo meu filho, né, pela minha filha, pela criança, né, em primeiro lugar, sempre a criança tem que estar no foco. Por quê, gente? Porque ela é um ser em desenvolvimento, né, ela tá ali construindo a identidade dela, ela tá se desenvolvendo, então, ela é o mais vulnerável, né? Num divórcio, a gente fala envolvendo dois adultos, a criança tá se desenvolvendo ali. Alguém tem que olhar para ela, os pais têm que olhar para ela, nunca utilizar ela como moeda de troca. Já aconteceu, já tive casos em que, por exemplo, vamos fazer o seguinte. Ficou combinado ali um regime de convivência. Hoje era dia do genitor ficar com a criança. Foi só a mãe falar que ela ia dar uma saída, ou com as amigas, ou com uma família, uma festa de aniversário da avó. Pronto. Acabou, gente, acabou. O cara falou: não vou mais ficar. Fica aí, né, com a criança, porque não vai dar hoje, em forma de tentar controlar aquela mãe. Então, assim, não pode. A gente não pode permitir E outra, isso. eles sempre acham que o compromisso deles é muito mais importante do que o da mãe, né? Então, mas é o que eu tava falando. Precisa realmente ter um comprometimento. O mesmo que a mãe tem, os pais também têm que ter, né? Porque não é mais importante. Ele vai ter que dar os pulos dele. Sabe uma coisa que até você falando isso eu lembrei? Que é impressionante. A gente pega muitos casos em que a gente tá discutindo pensão alimentícia e o genitor fala assim: mas eu tô desempregado, como é que eu vou pagar? Eu nunca vi a mulher desempregada falar: mas eu tô desempregada, como é que eu vou comprar um mercado pra alimentar meu filho? Ela dá o jeito. Ela faz. Ela Porque tira ela da boca sabe. dela, literalmente, pelos Ela filhos, sabe né? que a responsabilidade ali, ela tem essa noção de responsabilidade, de criação daquele filho. Então, assim, ela vai dar o jeito dela. A gente sabe, a gente assiste isso com bastante frequência. Então, assim, isso pra mim é uma desculpa. E, assim, os juízes no geral, juízes também, eles não aceitam mais isso, né? Tá desempregado? Então, já vai essa dica. Se você tá desempregado, não tem nada a ver você parar de pagar a pensão, né?